Quero começar a conversar com vocês sobre produção de livros digitais, algumas dicas essenciais para começar. Sei que muitos de vocês já trabalham com livros digitais, já estão aí produzindo profissionalmente, mas essas dicas vão ajudar também você a melhorar, a crescer nesta trabalho de produção de livros digitais. Bem, eu vou direto no assunto. Primeira coisa, keep calm e comece a agir. Ok? Para quem está começando, geralmente vem aquele período de ansiedade, de querer aprender tudo de uma vez, ou achar que vai ser muito simples aprender ou muito difícil aprender. São sempre os dois extremos. Tudo está geralmente no meio, né? No meio está a virtude. Nós conseguimos aprender as coisas lentamente fazendo elas. Mas aqui vai algumas dicas que vão deixar mais rápido o funcionamento, a aprendizagem de vocês. E uma das primeiras dicas que eu gosto de dar a todos que começam a aprender a fazer produção de livros digitais é a seguinte: aprenda os princípios básicos. Eu sei que na hora de começar a aprender, nós geralmente nos focamos nas ferramentas. Então, quem trabalha com software e design quer aprender a fazer livro digital utilizando o InDesign. Quem trabalha com Word quer aprender a produzir livros digitais utilizando o Word, etc. Ou seja, nós nos atrelamos, nos amarramos a uma ferramenta. Minha dica prática nesses mais de 10 anos de produção de livros digitais: aprendam os princípios, o modo como funciona. O EPUB é um modo de produzir conteúdo que não está amarrado a uma ferramenta. Então você pode produzir usando diferentes tipos de software. Você não precisa ter o InDesign, você não precisa ter o Word, mas você pode fazer com o InDesign e você pode fazer com o Word. Então, por que eu digo isso? Porque na minha experiência, quem consegue aprender os princípios básicos não encontra mais dificuldades. Ou seja, ele consegue depois se adaptar a qualquer ferramenta que surgir no mercado. Ao invés, quem se fixa a aprender a produzir livro digital com uma ferramenta, como por exemplo, sei lá, com o InDesign CS5, quando saiu o CS5 ou CS6, quando tem alguma atualização, sofre porque quer entender como é que agora o software faz. Os softwares evoluem, os softwares melhoram ou pioram, depende do software. Mas é importante nós aprendermos os princípios básicos. Então, vai lá as dicas aí. Comece a ler e comprar livros digitais. Se você não faz produção de livros digitais, mas isso vale também para quem já faz, leiam em formato digital. Tá? Façam as suas experiências, vejam como funciona, qual é a experiência que você tem usando um livro digital. Conheça as lojas, conheça a Amazon, a Google Play, a Kobo, a Apple e outras lojas. Compre livro nessas lojas, façam a experiência de utilizar os softwares leitores dela, porque isso vai te encaminhar, vai te dar experiência, vai te ajudar a fazer produção. Escolha o livro pelo qual você irá iniciar, se você está iniciando, então pegue lá um livro de domínio público de preferência e comece a fazer a produção. Procure aprender os princípios básicos, eu já disse, e não só a usar ferramentas. Você pode fazer um curso para começar, eu recomendo, obviamente, os cursos da Booknando, mas os cursos são só o pontapé inicial. Entendam que um curso, qualquer curso que vocês façam, vai te dar as bases para você começar, mas você vai precisar ir atrás e aprender e a exercitar-se. Aprenda HTML e CSS. Não dá para fazer produção de livros digitais profissionalmente, tá? E repito aqui, não dá para fazer produção de livros digitais profissionalmente sem entender HTML e CSS. Eu sei que muitas pessoas que estão iniciando têm medo de código, mas isso não é código, isso é texto e é design, tá? Isso é marcação de texto e é design de livro. E você precisa, porque essa é a base, sobretudo dos livros em formato fluido. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Comece a exercitar-se, tá? Faça a tua prática. Bem, questão de formatos, tem muita coisa, mas aqui eu vou dar só dicas
práticas. Antes de pensar em formato, descubra onde você vai distribuir seu livro. Antes de pensar em formato, pense em plataforma. Ou seja, vai ser na Amazon. A Amazon usa um formato dela, ela tem características específicas, não é as mesmas ou não todas as regras, não são todas as mesmas regras utilizadas nas outras lojas. Então, entenda onde esse livro vai ser distribuído. Vai ser distribuído gratuitamente em um site sem passar por lojas? Ok, você pode ter coisas diferentes nesse livro. Conheça esse conteúdo, conheça como você pode utilizar esse conteúdo e como você pode adaptar esse conteúdo melhor para o digital, ok? Imagine o formato é como um prato de macarrão preparado para ocasiões diferentes. Isso significa que o conteúdo é o mesmo, tá? A massa, mas os tipos de macarrão são diferentes, os lugares, as ocasiões, uma coisa é estarmos com os amigos, outra coisa é estarmos numa janta elegante. Isso vale mais ou menos também para os formatos. Uma coisa é você distribuir numa loja, outra coisa é distribuir em outra. Você pode otimizar ao máximo isso, mas entenda que é importante entender em qual ferramenta, em qual loja vai ser distribuído o teu livro digital. Escolha a plataforma, o formato de livro digital que valorize seu conteúdo, tá? Isso também é muito importante, tá? Um livro infantil é melhor num formato com layout fixo. Se você não entende ainda o que é o layout fixo ou não, você já vai entender. Mas o que eu quero dizer aqui é, se o teu use o formato conforme o tipo de conteúdo. Bem, vamos dar uma olhadinha nos principais formatos, rapidamente, só para termos uma panorâmica. O formato mais utilizado ainda é o PDF, mas o PDF é um layout fixo, ou seja, independente do tamanho da tela, independente do aparelho que você estiver utilizando, a posição do texto é exatamente igual, ele é uma réplica do impresso. Infelizmente, isso não é um formato digital. Tá? Isso não é um formato que está sendo aceito pelas lojas. Por quê? Porque é muito ruim de ser lido em celulares. Então, o conforto da leitura é o que está sendo privilegiado. As pessoas não querem comprar um PDF, elas querem algo diferente. E nisso entra o formato EPUB, que se tornou um pouco padrão para livros digitais. Na versão EPUB 3 ainda mais, porque ele traz características técnicas mais relevantes. Okay? O formato EPUB, como vocês podem ver no meu gráfico aqui, ele se divide em layout fixo e layout fluido. É o mesmo formato EPUB, mas ele tem uma versão layout fixo e tem uma versão layout fluido. O layout fixo é bem fácil de compreender. Por quê? Porque é muito semelhante ao PDF. Então ele serve para livros infantis, para comic books, talvez para alguns livros de receita, para livros artísticos, ou seja, livros onde o design é mais importante do que o próprio texto. Okay? Num livro infantil, a imagem, a posição da imagem é quase mais importante do que o próprio texto que está ali. Então, recomendo a usar com cautela este livro, porque esse tipo de formato fixo, porque ele reduz a possibilidade de leitura, ele dificulta a leitura em celulares, em telas pequenas, e as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdos em celulares. Ou então, se você for produzir, por exemplo, pensando num público que lê em celular, faça uma versão específica, não faça uma simples réplica do teu impresso. Formato EPUB com layout fluido é o formato mais utilizado para livros técnicos, para livros acessíveis, para livros de ficção. Okay? Ele segue regras diferentes do formato fixo, porque ali o texto flui. Não temos numeração de página, não do jeito que a gente pensava antes. A posição dos parágrafos do texto, o modo como o texto se distribui é levemente diferente. Bem, faça a experiência de ler nesses dois formatos para entender um pouquinho melhor essas diferenças. Em paralelo, nós temos o MOB da Amazon, é outro formato. Tá? A característica dele é que eles usam sempre HTML e CSS, mas é outro formato, com características, com regras diferentes. Em geral, você pode utilizar um formato EPUB para gerar um formato MOB. Em geral, como regra geral, para a maioria dos livros. Mas o MOB tem características levemente diferentes. E o MOB também, eu tenho uma versão fluida e eu tenho uma versão em formato fixo.
e o MOB também tem características que o EPUB não tem, ou outras que o EPUB tem e o MOB não tem. Enfim, são formatos diferentes. Se eu quero produzir para as duas, para a Amazon e para as outras lojas, eu preciso produzir esses dois formatos, ou então preparar um formato EPUB para que ele funcione bem também na Amazon. E isso requer atenção específica. Bem, o que eu vou esperar do design? Eu preciso entender que é diferente. O livro digital é um produto diferente. Isso é a primeira coisa que eu preciso compreender. É uma plataforma de leitura diferente. No Fluido não possui página. O layout se adapta ao tamanho da tela. E o poder do design está nas mãos do leitor. Então, a pessoa que está lendo pode mudar, trocar as fontes, pode aumentar de tamanho, pode diminuir de tamanho, enfim, pode ler da forma que mais lhe convém. E isso faz parte do design do livro digital. Tá? Design não significa só colocar as coisas fixas ali do jeitinho que eu, designer, gosto, mas significa pensar nas possibilidades que eu estou dando ao leitor. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Aqui algumas imagens, mas vocês podem navegar e baixar alguns livros por aí de adaptações feitas entre um PDF e um livro digital. Ele pode seguir, ele pode manter muito das características do impresso, tipografia, formatação, etc. Mas ele segue um fluxo diferente. Bem, um EPUB pode ser produzido de qualquer formato. Tá? Eu posso produzir de um Word, eu posso produzir de um InDesign, eu posso produzir de um outro formato por aí, eu posso produzir de um PDF, eu posso produzir de um livro impresso fazendo um OCR, ok? Porque a base dele é o formato HTML. Vamos entender isso aqui. O EPUB é o nosso biscoitinho pronto, o HTML5 é a nossa massa. Então, se eu tiver um arquivo, eu tiver textos em HTML5, eu consigo gerar um formato EPUB 3. Ok? Então, o trabalho que eu tenho é passar meu texto do Word, meu texto do InDesign, meu texto do PDF, de qualquer outro lugar, para o formato HTML5. Essa é a minha missão primeira. Tem software que faz isso em automático? Tem. Tá? Fica bom? Nem sempre. Depende como eu preciso trabalhar. Mas dá para otimizar todo esse processo. Ok? Aqui minha intenção não era falar de software, etc., mas dar uma base de formatos, uma base de como funcionam as coisas na produção do livro digital. Na produção artesanal que eu faço lá em casa, para mim, eu utilizo um conversor automático e está tudo bem. Mas se eu faço uma produção profissional e eu quero que esse livro seja vendido nas lojas, eu tenho regras, eu tenho que entender como funciona o HTML5, eu tenho que entender como é que funciona essa relação com o CSS e eu tenho que entender a estrutura do meu arquivo EPUB. Ok? Eu agora vou passar a falar para vocês rapidamente sobre alguns princípios, o chamado princípio do design inclusivo. Essa ideia do design inclusivo, vocês encontram aqui o site Design Inclusivo, muito legal, tá? E tem um PDF desse material lá, vocês podem baixar, distribuir, tá em Creative Commons. A ideia é realmente divulgar o material porque nós precisamos ajudar as pessoas a criar produtos que incluam as pessoas, inclusive pessoas que têm mais dificuldades em usar conteúdos. A gente está falando, obviamente, de acessibilidade, mas não só acessibilidade pensando em pessoas com deficiência visivas ou algo do gênero. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente quer englobar todas as pessoas possíveis e imagináveis. Então eu vou dar aqui rapidamente alguns princípios que valem para a produção de web, ou seja, de sites na web, de aplicativo, e valem também para a produção de livros digitais. Um primeiro princípio é aquele de proporcionar uma experiência equivalente. Nós temos que lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso ao nosso conteúdo, ou porque, vamos imaginar o caso mais extremo, a pessoa é cega e não consegue ler meu conteúdo. Então eu tenho que proporcionar a ela a possibilidade de ouvir esse conteúdo utilizando recursos que o meu aparelho já oferece, ou seja, de leitura em voz alta.
O que eu preciso fazer para isso? Preparar esse meu conteúdo da melhor maneira possível. Tá? Do ponto de vista semântico, se vocês não entendem o que é isso, façam uma busca aí, HTML semântico no Google, vocês vão ter várias indicações interessantes. Por exemplo, ao invés de utilizar um gráfico ou utilizar uma tabela, pensar esse conteúdo de uma forma diferente para que as pessoas possam desfrutar esse conteúdo. Rapidamente, segunda dica é considerar a situação. Às vezes as pessoas estão em condições de acessibilidade diferente. Pensa bem quem está lendo num celular. Não adianta colocar fontes, letras pequenininhas. Ela não vai conseguir ver. Não adianta eu colocar imagens com baixo contraste. Não adianta eu colocar textos com letras finas. O pessoal às vezes utiliza essas letras, fontes com letras muito finas que são difíceis de leitura. Isso tem a ver com tipografia. Mas pense a situação, pense nas pessoas e como elas precisam desfrutar esse conteúdo. Então é bom eu pensar sempre se ela vai estar sempre no computador sentada e vendo o teu livro. Não, às vezes ela está com o celular lendo lá pela estrada, às vezes ela está com um reader, ok? Que tem uma tela em cinza, então não posso usar a distinção, a cor vermelha indica isso, a cor amarela indica aquilo, mas eu estou lendo um e-reader que lê em preto e branco, eu perdi essa anotação de cor. Pensar toda a situação, ser consistente. No meu design isso vale também para livro impresso, para toda forma de design. Usar convenções familiares e aplicar de forma consistente. Isso vale para o uso de fonte, isso vale para o uso de indicações, isso vale para isso vale inclusive para eu ter um template, um padrão para os meus livros. Se eu sou uma editora que seguir esse padrão de modo que as pessoas saibam como funcionar. Dar o controle, aqui entra interessante a ideia de não utilizar, evitar o uso do layout fixo, tá? Porque aqui o layout fixo tira o controle das pessoas, ela não consegue mudar o tamanho da fonte, ela não consegue trocar aquela fonte que está desagradável, ou não consegue colocar uma fonte, por exemplo, para pessoas com dislexia, que nos e-readers tipo da Amazon oferece essa possibilidade. Então, dar o controle para as pessoas poderem desfrutar esse conteúdo da melhor maneira possível. Oferecer escolhas, tá? As pessoas têm diferentes maneiras de concluírem as tarefas. Então, eu tenho um sumário. No livro digital, eu estou pensando agora nos sumários. Eu tenho um sumário externo que está no aparelho, mas eu vou acrescentar também um sumário interno. Ah, mas meu livro impresso não tem sumário. Não tem problema, você acrescenta no digital, porque o digital não é o impresso. Para quê? Para que as pessoas consigam navegar pelo teu conteúdo de maneira fácil. Então são coisas muito simples, mas que ajudam as pessoas a usar melhor o teu conteúdo. Oferecer escolha. Eu tenho uma tabela que não é bem legível ali, mas dê um link onde essa pessoa possa baixar essa tabela, por exemplo, em formato PDF. Okay? Ofereça possibilidades para que a pessoa desfrute melhor esse conteúdo. Priorizar o conteúdo, ok? Antes de pensar simplesmente em layout, pense no conteúdo. Aqui vale, em todos esses princípios, vale a ideia de, para acessibilidade, oferecer soluções alternativas, tá? Oferecer, por exemplo, oferecer a descrição das imagens dentro do teu conteúdo, etc. Ok? E finalizando essa parte, na questão do design inclusivo, adicionar valor a esse teu conteúdo. Não é simplesmente o teu conteúdo ali. Aqui nessa página fala muito de sites, etc. Mas às vezes um link que você coloca ativo no teu conteúdo já é um valor agregado. Conteúdos a mais que você possa oferecer. O digital não tem limites de número de páginas, então aquelas fotografias que você tinha e que você não colocou no impresso porque não tinha espaço, porque eram muitas páginas, aqui no digital você pode acrescentar algo a mais. Okay? Ofereça isso, ofereça esse valor a mais no teu conteúdo. Bem, finalizando, como eu posso te ajudar? Eu tenho cursos de produção de livros digitais e, sobretudo, o curso técnico de produção de livros digitais que te ajuda a
a aprender a fazer essas produções. Se você é editor, também entre em contato comigo, que trabalhamos com produção de livros digitais. E eu finalizo convidando vocês a tomar um café virtual. Sigam a Booknando Café, que é um espaço de conversa e de diálogo, de amizade, onde a gente troca experiências das mais variadas possíveis. E se precisar de alguma coisa, entre em contato, converse comigo.